E aí, concurseiro, e aí, concurseira, respondendo questões da IDECAM aqui com vocês hoje, questões de língua portuguesa. Antes de mais nada, queria convidar vocês a entrar no meu grupo do WhatsApp, o link está aí na descrição. A gente está fazendo o lançamento do curso de português, então entra lá para fazer parte dessa comunidade e vem estudar comigo. Questões da Banca IDECAM para a gente treinar, 5 questões básicas, questões de assuntos que caem em todo o concurso, então não é difícil se você já vem estudando. Então vamos fazer essa revisãozinha aqui. Ó, primeira questão. Assinale a única alternativa que, do ponto de vista da concordância verbal e nominal, está adequado ao que preceitua a gramática da norma culta na língua portuguesa. Então, vê só, a gente está procurando aqui qual dessas alternativas a concordância nominal e a verbal está sendo utilizada de forma adequada. Então, basicamente, estamos procurando erros em cada uma dessas alternativas. Letra A. Todos no governo do estado de São Paulo estavam ao par dos desafios. Quem estava ao par? Não, está a par, tá? Então aqui já está errado. B. É necessário a despoluição do rio Tietê. Olhando aqui parece muito correto, né? Mas tem que tomar cuidado. A concordância verbal diz o seguinte: o núcleo do sujeito precisa concordar com o verbo. Isso é a concordância nominal. E aí vai concordar em gênero e em grau. Para essa frase aqui, ó, quando eu digo é necessário, o verbo é. Quem é o sujeito de é? Quem é que é necessário? É a despoluição do rio Tietê, não é isso? Isso daqui é o meu sujeito, cujo núcleo é despoluição. Despoluição é uma palavra feminina, então deveria estar dizendo é necessária a despoluição. Letra B também não é a minha resposta. C. A poluição paulista anseia pela despoluição do rio Tietê. Olha só, anseia, quem anseia, anseia por alguma coisa. Então, por mais a vai virar pela despoluição do rio Tietê. Isso aqui está correto, essa vai ser a minha resposta. Porque a D está errada. Não mais se vê peixes no trecho do rio Tietê que fica na cidade de São Paulo. Não mais se vê. Ver é o meu verbo, tá? Aqui eu estou numa ordem que não é o sujeito não está praticando a ação. Eu não tenho uma voz ativa, eu tenho uma voz passiva. Não mais se vê peixes. Peixes seria o meu sujeito paciente, que está no plural. Logo, o verbo tem que estar no plural também. Não mais se vêem peixes no trecho do rio Tietê. Então a D também não estaria certa. E letra E. Planejou-se durante o planejamento do programa Integra do Tietê. Eu posso tirar tudo isso daqui, ó. Um termo que está isolado entre vírgulas, ele está aqui intercalado e está atrapalhando a minha compreensão. Eu vou ler só assim, ó. Planejou-se medidas que possam reverter o aumento da mancha de poluição no rio Tietê. O meu verbo aqui é planejar. Mais uma vez eu tenho uma voz passiva e aí eu preciso concordar com o sujeito paciente. Medidas foram planejadas. Medidas é meu sujeito paciente. Então, o verbo que está no singular deveria estar no plural também. Planejaram-se seria a forma correta. Então, por isso, letra C é de fato a resposta da primeira questão. Entendeu? Vamos para 2? A segunda questão pede para a gente observar que a forma da oração, o aumento na mancha de poluição sobre o rio Tietê, pode ser comprovada por qualquer cidadão. Então aí eu tenho uma voz que está na voz passiva, né, pode ser comprovada, e eu quero transformar na voz ativa. É isso que a questão está me pedindo. Então, veja só, voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito recebe a ação, o sujeito paciente. Onde é que eu encontro isso daqui? Veja só, o aumento na mancha de poluição sobre o rio Tietê pode ser observada por qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão é o sujeito que praticaria a ação, só que aqui ele está recebendo, tá? Então, o cidadão, qualquer cidadão, deveria ser capaz de comprovar alguma coisa. Eles que praticariam essa ação de comprovar. Então, a gente vai procurar isso aqui no texto. Ó, letra A. A mancha de poluição sobre o rio Tietê pode comprovar-se por qualquer cidadão? Eu tenho aqui, ó, comprovar-se. Isso aqui ainda é voz passiva, não é isso que eu quero. B. Qualquer cidadão pode comprovar o aumento na mancha de poluição sobre o rio Tietê. Perfeito. Qualquer cidadão, como o sujeito era paciente, virou um sujeito ativo, ó, comprovando, praticando a ação de poder comprovar. Essa é a minha resposta.
C. Pode-se comprovar a mancha de poluição sobre o rio Tietê. Novamente, eu tenho aqui uma voz passiva. Qualquer cidadão pode ter a mancha de poluição sobre o rio Tietê comprovada. Olha aqui, ó. Ter a mancha de poluição comprovada. Isso também é uma voz passiva, tá? Qualquer cidadão se pode comprovar a mancha de poluição sobre o rio Tietê. Isso aqui também está incorreto. Então, de fato, o único que eu tenho um sujeito sendo ativo, praticando a ação, é a letra B. Vamos para outra questão, terceira questão agora. Assinale a única expressão que pode substituir os elementos em destaque no trecho. A secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, diz ao Estadão que a piora na condição de rios, como o Tietê, já era esperada, por causa da estiagem prolongada que afetou o Estado e todo o país, mantendo seu sentido original. Então eu vou trocar aqui essa expressão, substituir ela, para manter o sentido. Então, a expressão da estiagem prolongada. Eu estou procurando aqui, na verdade, um sinônimo, né? Onde eu tenho esse mesmo sentido. Da esticada prolongada. Esticada seria a mesma coisa que uma estiagem? Nada a ver, né, gente? Uma coisa esticada é uma coisa que está enlarguecida, não tem nada a ver. De longa privação de oxigênio. Eu estou falando de oxigênio? Não estou falando de oxigênio, nada a ver também. De longo assoreamento, não estou falando de assoreamento, não tem nada a ver com estiagem. Assoreamento tem a ver com solo, né? De seca de grande duração, aqui sim eu posso pensar. Porque estiagem é chuva, né? Estiagem é falta de chuva. Então eu vou pensar em seca. Então essa vai ser a minha resposta. Prolongada é de grande duração. De estética prolongada, estética não tem nada a ver. Letra D é a minha resposta. Quarta questão. Na oração, a ascensão de Pedro na empresa foi muito rápida e o levou à assunção do cargo de CEO em menos de 10 anos. A relação entre as palavras destacadas é uma relação de. Então, observando aqui ascensão e observando assunção. Essa relação entre as palavras eu posso dizer que é uma paronímia, homonímia, antonímia, sinonímia ou polissemia. Vamos relembrar. Primeiro sobre o homônimo, que fica mais fácil para depois explicar o parônimo. Homônimo é quando você tem ali sons iguais, grafias iguais, sons iguais ou os dois iguais. Os dois. E aí é o seguinte, quando as duas palavras ela têm a mesma escrita, eu chamo isso de homógrafo. É uma homonímia do tipo do homógrafo. Quando tem sons iguais, eu chamo isso de homófono, fone, som, tá? Homógrafo, vou até escrever para vocês. Homógrafo, homófono. Homófona. Homógrafo, homófona. E aí, quando eu tenho a grafia e o som igual, eu vou ter um homófono perfeito. Um homônimo perfeito. Homônimo perfeito. Certo? Isso é a homonímia, quando está igual ou a grafia, ou o som, ou os dois. A paronímia tem a ver com isso. Só que a paronímia não é igual. Ao invés de ser igual, é semelhante. Então, a escrita ou o som é semelhante entre as palavras. Antonímia é quando tem um significado oposto. Sinonímia, quando tem significados semelhantes, né? Antônimo e sinônimo aqui. E polissemia é quando tem uma palavra com mais de um sentido. Nesse caso, ascensão e assunção, eles fazem uma relação de paronímia, porque a escrita é semelhante. Ascensão, assunção. O som também é semelhante, tá? Isso é a paronímia. Não é a grafia igual, não é o som igual. Ascensão, assunção. É diferente o som. Então, por ser parecido, eu tenho uma paronímia. Então, fica fácil de lembrar. Paronímia vem de parecido. Ou a grafia ou o som. E a última questão, uma questão sobre hífen, de acordo com o novo acordo ortográfico, a questão é que a gente veja aqui onde o uso do hífen está correta. É só para resumir a questão. Vamos lá. Regra básica em relação ao hífen. Quando eu tenho um prefixo que termina em vogal e a palavra da frente também tem uma vogal, você vai observar o seguinte. Se a vogal for diferente ou se a vogal é igual. Se for diferente,
não tem hífen. Não tem hífen. Se for igual, tem hífen. E aí você vai lembrar da palavra micro-ondas. Micro, hífen, ondas. E eu uso o hífen porque termina em O e começa em O. Então, eu vou separar o prefixo terminado na mesma vogal que a palavra seguinte. E aí, eu já vou observar que a letra A, o prefixo termina em O, a palavra começa em A, são sons vocálicos diferentes, são vocais diferentes. Eu não posso usar hífen, tá? Seria junto. Mesma coisa, antiaéreo seria junto, semi-aberto seria junto. Então, por eliminação, sobra a letra D. O que acontece? Regra geral, quando você tem a letra H depois do prefixo anti e tem uma palavra que começa com H, o H pede que haja hífen. Existem algumas exceções, mas de maneira geral eu separo quando tem H. Qual é a exceção, professor? A palavra desumano é o prefixo des mais humano, que começaria com H, porém, nesse caso, eu escrevo tudo junto, desumano sem o H. Mas a regra geral é que quando tem H, eu vou separar. Então, letra D é a minha resposta. E aí, deu para revisar? Então, mais uma vez, vou convidar vocês para entrar no grupo, o link está na descrição, vamos fazer o lançamento do curso online de português para concurso. Então, se você quer estudar comigo, entra lá e fique por dentro de todas as novidades. Não se esquece de se inscrever e de curtir e de comentar. Grande abraço!